Carl Jung registrou um fenômeno psicológico tão perturbador que ele classificou como uma das mudanças mais impactantes que já testemunhou na natureza humana. Em diversos estudos de caso, ele observou pacientes, especialmente pessoas altamente sensíveis, que pareciam frágeis e machucados, até que algo dentro deles se transformou radicalmente, o que eu chamo de os despertos. Pessoas que incorporaram os conceitos de Jung sobre integração da sombra, mudando não apenas suas próprias vidas, mas revolucionando nossa compreensão da psicologia humana. Jung dedicou décadas estudando o que refletia os princípios do trabalho com a sombra e indivíduos empáticos. Aqui está o que ele descobriu que ainda assombra psicólogos até hoje. As pessoas mais bondosas não são frágeis, são armas esperando para serem forjadas. Os arquivos de casos de Jung, de sua clínica em Zurique, revelam um padrão perturbador. Paciente após paciente, chegava carregando as mesmas feridas, empatas que haviam sido sistematicamente destruídas por aqueles que afirmavam amá-los. Eles vinham com machucados que justificavam, depressão que culpavam em si mesmos e uma tendência universal de pedir desculpas por existir. Jung documentou os 5 que observou em dezenas desses casos. Esses indivíduos passaram suas vidas absorvendo a dor de todos os outros, a raiva de pais alcoólatras, infidelidade de cônjuges, disfunção de membros da família. Eles eram o que eu chamo de amortecedores emocionais de seus sistemas sociais, indivíduos que exemplificam as observações de Jung sobre como pessoas sensíveis frequentemente se tornam repositórios de dor psicológica coletiva. Aqui está a parte que fez o sangue de Jung gelar. Esses empatas não apenas suportaram o abuso, eles o sistematizaram. Quando Jung pediu para eles descreverem seus relacionamentos, ele esperava pensamentos fragmentados de mentes danificadas. O que ele descobriu mudou tudo o que pensava saber sobre empatas. Esses pacientes não haviam sido quebrados pelo abuso. Eles estavam estudando. Jung descobriu que empatas mantinham registros mentais detalhados de cada pessoa que já os havia machucado. Eles conheciam os gatilhos, inseguranças e medos mais profundos de seus agressores. Eles haviam mapeado padrões emocionais com precisão cirúrgica. Nunca haviam usado esse conhecimento, nenhuma vez, até algo os empurrar além do ponto de ruptura. Jung escreveu sobre como a mente do empata opera não como o diário de uma vítima, mas como o que eu chamaria de sala de comando de um estrategista, esperando pelo momento de ativação. Se você já sentiu que as pessoas subestimam sua consciência, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque vamos mergulhar muito mais fundo nessa descoberta revolucionária. E Jung percebeu que não estava tratando vítimas. Ele estava sentado diante do que eu chamo de gênios psicológicos disfarçados, indivíduos cujas capacidades refletiam as teorias de Jung sobre as funções psicológicas avançadas que algumas pessoas desenvolvem. O gênio dessas empatas não estava na criação, estava na arqueologia emocional. Eles podiam escavar as feridas mais profundas das pessoas apenas observando suas microexpressões. Jung começou a testar suas habilidades. Trouxe colegas sem contar nada sobre eles para esses pacientes. Em minutos, eles conseguiam identificar traumas da infância, padrões de relacionamento e inseguranças profissionais. Sua taxa de precisão era consistentemente acima de 95%. Aqui está o que fez as mãos de Jung tremerem enquanto escrevia suas anotações. Esses empatas não eram psíquicos. Eles simplesmente prestavam atenção em um nível que a maioria dos humanos nunca alcança. O que outros chamam de intuição, eles chamavam de coleta de dados. Jung começou a compreender algo revolucionário sobre empatas. Eles não apenas sentem mais profundamente, eles processam informações emocionais mais rápido e precisamente que qualquer outra pessoa. Seus cérebros são programados para reconhecimento de padrões no comportamento humano. A sociedade havia ensinado esses indivíduos que esse dom era uma maldição. Toda vez que tentavam expressar o que viam menos as mentiras, manipulações, agendas ocultas, menos as pessoas os chamavam de sensíveis demais ou emocionalmente exagerados. Eles aprenderam a se silenciar, duvidar de suas percepções, pedir desculpas por ver o que outros não conseguiam. A verdade não desaparece só porque você para de falar sobre ela. Ela se acumula, e nesses casos, havia se acumulado por décadas. Jung observou como empatas não perdem a razão por sentir demais. Eles perdem a razão porque seus sentimentos estão errados. Ele percebeu que esses pacientes não estavam tendo colapsos nervosos. Estavam tentando despertar. Jung
identificou um padrão consistente em seus casos de empatas. A transformação deles não acontecia gradualmente. Acontecia em um momento explosivo que refletia o que Jung entendia sobre integração da sombra sob extrema pressão. O gatilho era sempre traição. Não qualquer traição, mas traição de alguém em quem o empata havia confiado completamente e protegido. Caso após caso, Jung documentou o mesmo cenário. O empata descobriria infidelidade, traição financeira ou manipulação emocional de sua pessoa mais próxima. O que tornava devastador não era o ato em si, era a percepção de que eles haviam visto sinais o tempo todo e os ignoraram. Esses pacientes fizeram o que os empatas fazem. Não disseram nada, absorveram a dor em silêncio. Tentaram ser parceiros, filhos ou amigos ainda mais perfeitos. Então veio o momento que mudou tudo, o que eu chamo de evento de clareza, quando o reconhecimento de padrões do empata finalmente sobrepujou sua necessidade de acreditar no melhor das pessoas, incorporando os conceitos de Jung sobre despertar psicológico. A maioria esperaria que empatas chorassem, gritassem, desmoronassem. Seus agressores esperavam isso também. Estavam preparados para o caos emocional. O que aconteceu foi algo que aterrorizou todos os envolvidos. Os empatas ficaram sobrenaturalmente calmos. E documentou isso como o momento em que alguém finalmente integra suas capacidades analíticas com sua inteligência emocional. Observou em múltiplos casos o que eu descreveria como a transformação psicológica mais perturbadora possível. Esses empatas não atacaram, não explodiram de raiva. Simplesmente começaram a falar a verdade. Eles revelaram tudo o que haviam observado, catalogado e silenciosamente suportado. Não com crueldade, com precisão clínica, como cirurgiões identificando cada órgão doente antes de removê-lo. Isso não era vingança, era clareza. Esses empatas finalmente estavam usando seu dom de percepção completa, não para desculpar comportamentos, mas para expô-los. As observações de Jung ecoavam a sabedoria antiga de que não há fúria como alguém que finalmente aprendeu a confiar em suas próprias percepções. Jung percebeu que esse padrão em seus casos não era vingança, era o que ele chamou de integração da sombra. O momento quando alguém para de negar as partes de si mesmo que foram ensinados a esconder. A sombra do empata não era má, era sua inteligência suprimida, sua intuição silenciada, sua força negada. Quando finalmente integraram esses aspectos de si mesmos, se tornaram o que Jung chamou de psicologicamente completos. Aqui está o que tornou esses casos tão perturbadores para Jung. A transformação era permanente. Esses pacientes não voltaram ao padrão de agradar pessoas. Não se desculparam por seus novos limites. Não duvidaram mais de suas percepções. Haviam se tornado o que Jung mais temia, menos empatas, que não podiam mais ser manipulados. As mudanças não pararam no nível psicológico. Jung documentou como a vida inteira desses indivíduos se transformou em meses. Saíram de relacionamentos abusivos com precisão estratégica. Cortaram contato com membros tóxicos da família sem drama emocional. Reconstruíram suas vidas em seus próprios termos. Jung os observou se tornando o que chamou de seletivamente empáticos. Ainda profundamente carinhosos, mas estrategicamente protetivos sobre onde esse cuidado fluía. A parte mais perturbadora para Jung era como a presença desses empatas transformados afetava outros. Pessoas que antes pisavam neles subitamente se sentiam nervosas ao redor deles. Não conseguiam explicar por quê. Esses empatas não eram agressivos ou cruéis, mas todos sentiam que algo havia mudado fundamentalmente. Jung identificou o que chamou de instinto do predador. Pessoas manipuladoras conseguem sentir quando suas táticas usuais não funcionarão. Evitam empatas integrados como vampiros, evitam a luz solar. Jung escreve o empata desperto. Não precisa anunciar seu poder. Outros podem senti-lo em seus ossos. Comente despertar se as pessoas começaram a te tratar diferente quando você encontrou sua força interior. Elas sentiram a mudança antes mesmo de eu anunciar. A fascinação de Jung com esses casos de empatas foi além do interesse profissional. Ele ficou perturbado porque reconheceu algo na transformação deles. Algo que espelhava seu próprio desenvolvimento psicológico. O próprio Jung era o que hoje chamaríamos de pessoa altamente sensível. Ele entendia a jornada do empata por dentro. Conhecia a dor de ver o que outros não conseguiam ver.
sentir o que outros não sentiriam. Esses casos o forçaram a confrontar uma questão perturbadora. O que acontece quando empatas param de ser os amortecedores emocionais da sociedade e começam a usar seus dons estrategicamente? Jung passou anos acompanhando a vida PS intagraca desses pacientes transformados. O que descobriu manteve acordado à noite. Esses indivíduos se tornaram extraordinariamente bem-sucedidos. Seus negócios prosperaram porque conseguiam ler as necessidades reais dos clientes antes mesmo deles as expressarem. Seus novos relacionamentos eram saudáveis porque conseguiam identificar predadores emocionais em minutos. Suas decisões eram impecáveis porque confiavam completamente em sua inteligência intuitiva. Jung percebeu algo que fez seu sangue gelar. Esses empatas não se tornaram menos empáticos. Se tornaram perfeitamente empáticos, o que significava que também eram perfeitamente estratégicos. Podiam manipular outros tão facilmente quanto haviam sido manipulados. Entendiam psicologia humana em um nível que os tornava quase onipotentes em situações sociais. Aqui está o que verdadeiramente aterrorizou Jung. Esses empatas transformados escolheram não usar esse poder destrutivamente. Podiam ter destruído cada pessoa que já os havia machucado. Em vez disso, simplesmente removeram pessoas tóxicas de suas vidas e seguiram em frente. Jung percebeu que havia testemunhado o nascimento do que chamou de empata integrado. Alguém com tanto a sensibilidade para sentir tudo quanto a sabedoria para escolher o que merecia sua energia. As anotações privadas de Jung revelam seu espanto. Observei algo belo e terrível. Esses indivíduos se tornaram o que todo manipulador mais teme. Alguém que pode ver através deles completamente, mas não precisa mais de nada deles. Se você chegou ao ponto onde consegue ler as pessoas, mas não precisa mais da aprovação delas, escreva: eu vejo você, mas não preciso de você. Essas transformações de empatas não aconteceram isoladamente. Jung documentou como suas mudanças afetaram cada sistema do qual faziam parte. Dinâmicas familiares colapsaram, não porque esses indivíduos as destruíram, mas porque pararam de habilitar disfunções. Membros alcoólatras da família foram forçados a enfrentar seus vícios sem empatas como depósitos emocionais. Parentes deprimidos tiveram que encontrar outras fontes de validação. Irmãos manipuladores não podiam mais usar esses empatas transformados como sacos de pancada psicológicos. Aqui está o que fez Jung perceber quão poderosos empatas despertos realmente são. Sua transformação forçou todos ao redor a evoluir ou revelar sua verdadeira natureza. As pessoas saudáveis em suas vidas cresceram mais fortes com seu exemplo. As pessoas tóxicas se expuseram através de tentativas desesperadas de puxar esses empatas de volta aos padrões antigos. Jung observou algo que reflete o que chama de efeito espelho do empata. Esses indivíduos transformados não precisavam mais confrontar ativamente a disfunção das pessoas. Sua mera presença refletia questões de volta com clareza desconfortável. Manipuladores não conseguiam suportar estar perto deles. Se sentiam expostos, transparents, incapazes de operar seus jogos psicológicos usuais. Enquanto isso, pessoas autênticas se sentiam seguras com esses empatas pela primeira vez. A pesquisa de Jung mostrou que empatas despertos se tornam detectores de verdade vivos, não através de julgamento, mas através de presença. A descoberta mais perturbadora veio quando Jung apresentou esses pacientes transformados a outros em sua prática. Em minutos, conseguiam identificar feridas psicológicas centrais e o tipo exato de terapia necessária. Jung percebeu que a precisão diagnóstica desses empatas superava suas próprias décadas de treinamento. Isso criou um dilema ético que o assombrou por anos. Se empatas podiam desenvolver esse nível de insight psicológico, o que isso significava para o futuro da psicologia em si? Ele começou a estudar outros empatas em sua prática silenciosamente, desenvolvendo o que chamo de protocolo de observação de integração, uma estrutura para entender como essa transformação ocorre naturalmente. A estrutura de observação de integração de Jung não era terapia no sentido tradicional. Era documentação psicológica de como empatas naturalmente desenvolveram, o que chamo de consciência guerreira após traição severa. Jung identificou estágios consistentes em seus casos. O primeiro estágio, reconhecimento. Empatas aprenderam a identificar seus aspectos sombrios suprimidos, não apenas sua raiva, mas sua inteligência, força, direito a limites. Esses indivíduos pararam de patologizar suas percepções e começaram a confiar em sua inteligência emocional
como o sistema sofisticado de processamento de dados que realmente era. O segundo estágio provou mais intenso, integração. Jung observou empatas fundirem seus aspectos luz e sombra, no que autenticamente chamou de eu completo. Se tornaram pessoas que podiam ser incrivelmente gentis com aqueles que mereciam e implacavelmente precisas com aqueles que não mereciam. O terceiro estágio, aplicação, foi o que Emo achou mais fascinante. Empatas integrados aprenderam a usar sua inteligência emocional estrategicamente, não apenas defensivamente. Se tornaram o que descrevo como arquitetos psicológicos. Pessoas que podiam ler, influenciar e navegar sistemas humanos com precisão sobrenatural. Jung percebeu que esses empatas transformados não podiam mais ser vitimizados porque viam manipulação chegando de longe e a neutralizavam antes que pudesse criar raízes. Esses indivíduos não apenas se curaram, se tornaram imunes ao abuso psicológico, mantendo sua capacidade para o amor e conexão genuínos. As anotações privadas de Jung revelam seu espanto. Observei o desenvolvimento de compaixão pareada com sabedoria. Esses indivíduos agora estão entre as pessoas psicologicamente mais poderosas que já encontrei. O estágio final do processo foi o que Jung entendeu como o retorno natural ao serviço. Empatas integrados não se tornaram frios ou desconectados. Se tornaram seletivamente generosos com seus dons. Usaram suas habilidades para ajudar outros empatas a se transformarem, criando o que Jung documentou como uma rede de indivíduos psicologicamente resilientes. O trabalho de Jung com esses casos de empatas criou ondulações que continuam até hoje. Ele percebeu que empatas não eram mentalmente doentes. Eram indivíduos evolutivamente avançados, vivendo em sistemas projetados para explorar seus dons. Em Jung começou a ver sensibilidade empática não como distúrbio a ser curado, mas como capacidade psicológica a ser propriamente compreendida e protegida. Também reconheceu algo preocupante. Nas circunstâncias erradas, essas habilidades podiam ser devastadoras. O empata que integrou sua sombra sem base ética adequada podia se tornar extremamente manipulativo. Jung desenvolveu o que chamo de modelo de integração ética, documentando como empatas despertos naturalmente usaram seus poderes para cura ao invés de dano. Seus arquivos de casos sobre essas transformações permaneceram entre suas pesquisas mais guardadas. Sabia que se as pessoas erradas aprendessem como deliberadamente provocar transformação empática, isso poderia ser transformado em arma. Jung espalhou suas observações por múltiplos diários privados, nunca publicando os achados completos durante sua vida. As notas finais de Jung sobre esses casos revelam algo lindo. Esses indivíduos viveram o resto de suas vidas como o que descrevo como guerreiros equilibrados. Pessoas capazes de gentileza incrível com aqueles que mereciam e força implacável contra aqueles que ameaçavam. Se tornaram modelos para o que Jung acreditava ser o próximo passo evolutivo da humanidade. Pessoas que podiam sentir tudo sem serem destruídas por isso. Ver tudo sem se tornarem cínicas e amar profundamente sem se perderem. A última observação de Jung sobre esses empatas transformados, escrita perto do fim de sua carreira. Eles provaram que a jornada do empata não é da sensibilidade à dormência, mas da absorção inconsciente à escolha consciente. Se tornaram não menos empáticos, mas perfeitamente empáticos. Jung deixou um insight final para futuros psicólogos. Nunca subestime alguém que aprendeu a confiar completamente em suas próprias percepções. O empata desperto representa a evolução mais poderosa da psicologia. Comente se você aprendeu a confiar completamente em sua intuição. Não duvido mais do que vejo e sinto. As observações de Jung sobre empatas despertos provaram proféticas de formas que nem ele poderia ter imaginado. Pesquisas modernas confirmam o que seus casos demonstraram. Empatas que passam por integração da sombra se tornam psicologicamente invencíveis. Não podem mais ser manipulados porque veem jogos emocionais antes de serem completamente formados. Não podem ser quebrados porque já foram ao fundo e emergiram mais fortes. Aqui está o que torna os estudos de caso de Jung eternamente relevantes. Todo empata enfrentará seu momento de transformação. A traição tão profunda que os força a escolher entre permanecer vítima ou se tornar soberano. A questão não é se o empata vai quebrar, é se eles integrarão sua sombra conscientemente, como os casos documentados de Jung, ou deixarão ela-os consumir destrutivamente. A pesquisa de Jung revelou que a maioria dos empatas, quando empurrados ao ponto de ruptura, escolhem integração,
não se tornam cruéis, se tornam precisos, não perdem seus corações, ganham colunas vertebrais. O empata transformado se torna o que Jung chamou de amor com limites menos, alguém que pode se importar profundamente enquanto se protege absolutamente. O insight final de Jung sobre esses casos ainda ressoa nos círculos de psicologia hoje. Esses indivíduos não se tornaram pessoas diferentes, se tornaram quem sempre foram por baixo do condicionamento. Todo empata carrega dentro de si o potencial de se tornar psicologicamente intocável. Só precisa do catalisador certo, geralmente traição, para forçar essa transformação. Jung escreve: a maior tragédia do empata não é sua sensibilidade, é quanto tempo esperam para Hannah lá adequadamente. Lembra onde começamos? A documentação de um padrão psicológico tão perturbador que ele chamou de a transformação mais aterrorizante na natureza humana. Não eram casos isolados. Representavam uma verdade fundamental sobre psicologia empática. A pesquisa de Jung revelou algo que ainda deixa psicólogos desconfortáveis. Empatas não são naturalmente vítimas, são naturalmente poderosos. A sociedade apenas os ensina a suprimir esse poder em nome de serem aceitáveis. Quando os empatas finalmente quebram, não estão se despedaçando, estão despertando para habilidades que possuíam um tempo todo. Os arquivos de casos de Jung revelam a verdade que manipuladores não querem que você saiba. As pessoas mais gentis são frequentemente as mais fortes, porque gentileza sem força possibilita disfunção. Os empatas despertos que Jung documentou representam evolução em ação. Indivíduos que podem sentir tudo e escolher tudo com consciência completa. Jung passou décadas estudando pacientes que pareciam gentis e quebrados, até algo dentro deles se transformar. Sua pesquisa provou que a jornada do empata não é sobre se tornar menos sensível, é sobre se tornar conscientemente sensível. E consciência, Jung percebeu, é o que transforma vítimas em forças da natureza. A parte mais linda dos achados de Jung. Esses empatas transformados nunca perderam sua capacidade de amar. Apenas aprenderam a amar a si mesmos tão ferozmente quanto uma vez amaram outros. Se você é um empata lendo isso, lembre da descoberta essencial de Jung. Sua sensibilidade não é sua fraqueza. Isso a ama. E o dia que aprender a empunhá-la conscientemente, é o dia que se torna verdadeiramente poderoso. Não perigoso para pessoas inocentes, perigoso para aqueles que explorariam seus dons. Isso é exatamente o que o mundo precisa mais. Empatas que conhecem seu valor, confiam em suas percepções e se recusam a diminuir sua luz para o conforto de qualquer um. A pesquisa de Jung nos deixou com essa questão. Os empatas se transformarão, mas farão isso conscientemente ou deixarão a vida forçar isso sobre eles? Comente transformação consciente. Se você está pronto para se tornar o empata integrado, que Jung documentou, porque o mundo não precisa de mais empatas quebrados, precisa de mais despertos. E a pesquisa de Jung prova que a transformação não é apenas possível, é inevitável. O empata vai despertar. A única questão é, você direcionará esse poder ou ele direcionará você? Se este conteúdo ressoou com você, se inscreva no canal. Salve este vídeo para reouvir nos próximos 7 dias, porque essa informação precisa de tempo para se integrar, e compartilhe com outros empatas que precisam ouvir isso. Obrigado por assistir. Te vejo na próxima dimensão.